Quem também entrou em campo hoje pelo Campeonato Carioca foi o Botafogo, hoje também com o seu time ainda alternativo nessa terceira rodada do Campeonato Carioca, e acabou perdendo para o Sampaio Corrêa num jogo que terminou com direito àquelas histórias boas para contar, né? Porque teve zagueiro virando goleiro, teve pênalti na reta final da partida, mas o fato é que Sampaio Corrêa fez os 2-0 e parecia dominar esse time ainda também com pouquíssimas opções do Botafogo que vão disputar de fato essa temporada, né, Coutinho? Eu acho assim, esse jogo lembrou um pouco a história, até que o Alex frisou bem aqui do segundo tempo do Fluminense, né? Que antes de levar o gol, o Fluminense poderia ter feito ali 1, 2, às vezes até 3 gols, né? O Dida, o goleiro do Maricá, foi muito bem. O Botafogo Sampaio Corrêa me lembrou um pouco isso. O Botafogo teve algumas oportunidades também, a gente viu ali o Zé Carlos, goleiro do Sampaio Corrêa, fazendo boas defesas. Tá vindo bem até ali os acréscimos, até a reta final. Inclusive, eu acho até que ele impediu o empate, né? Porque no final das contas, valeu a pena. Valeu a pena. Porque o Yarley, né, que foi o melhor jogador do Botafogo mais uma vez. Olha que defesa. Defesaça, cara. Defesaça. Cabeçada do Cauã, zagueiro do Botafogo. E aí agora o segundo gol do Sampaio. O Botafogo foi pouco efetivo, né? O Carlos Leiria até falou sobre isso depois do jogo, o treinador do Botafogo. Mas o jogo teve essa cara e aí o Yarley, que foi o melhor jogador do Botafogo para mim, agora a gente está vendo a expulsão do jogador do Sampaio Corrêa. O Yarley, para mim, foi o melhor jogador do Botafogo, driblaria o Zé Carlos para fazer o gol e acabou sofrendo uma falta ali, né? Na reta final do jogo. O Marreta foi pro gol, o Zé Carlos até teve uma cena inusitada, né? O Zé Carlos tirou a camisa para dar a camisa pro Marreta e ficou expulso do lado da trave, auxiliando ele a formar a barreira, ajustar a barreira corretamente e não levar o gol de falta, acabou dando certo. Marreta precisou fazer, não defesas, mas cortou 2 cruzamentos na área ali. Aí a gente está vendo o gol do Botafogo, Serafim. Primeiro a gente tem a expulsão do jogador de linha, né, do Sampaio Corrêa, e aí que o Coutinho chamou a atenção, e aí o Botafogo diminui, faz o 2-1. O Serafim, zagueiro, faz o 2-1. E aí era a pressão do Botafogo. Dentro dessa pressão acabou saindo o lance da expulsão que a gente vai ver daqui a pouquinho. Expulsão do Zé Carlos. Essa bola na trave. O Botafogo poderia ter ao menos empatado esse jogo, né? Foi um resultado um pouco mentiroso. E aí o Yarley vai sair cara a cara com o Zé Carlos fora da área. Ele derruba o jogador do Botafogo. O árbitro não tinha expulsado porque tinha dado pênalti. E aí o VAR chamou para corrigir que a falta... Não, tinha dado o impedimento. Impedimento no primeiro momento. Verdade. O Bandeira levanta, ele dá o impedimento. Isso. E aí o VAR chama, mostra a falta e a falta foi fora da área. Isso aí. Então, nesse caso, vale o cartão vermelho para o jogador, no caso, goleiro do Sampaio Corrêa. A falta foi fora da área, como a gente viu a cobrança. E aí o Marreta... já era o Marreta nessa última cena. Pode falar que viveu essa experiência, tá vendo? Jogo até de goleiro. Vamos ouvir o Marreta, porque a gente tem o que disse o Marreta após a partida, que foi o zagueiro que teve que ir pro gol, uma vez que o goleiro estava expulso. Sobrou ali com 2 jogadores a menos, os minutos finais do jogo, com pressão do Botafogo. O Marreta ainda tirou umas bolinhas ali na aérea, salvou o Sampaio Corrêa de levar o empate. Vamos ouvi-lo, então. Ali a gente brinca no rachão ali, né? A gente tenta, né? Puxei também meu pai, que é goleiro, e graças a Deus saí muito feliz ali com os 3 pontos. Primeira vez que você tem que jogar uma partida oficial assim no gol? É a primeira vez. Mas então já pode me chamar de Coringa. Já tem opção aí, Coringa, Marreta, zagueiro ou goleiro? Vê o que dá. Se fosse ver Mas não pode confundir, porque mão na bola só quando tiver no gol. Não dá para, como zagueiro, não pode botar a mão, não. Se tivesse um melô pro Marreta, macetando. Meu Deus! O Marreta brincou aí no rachão, já tinha agarrado, mas tem experiência em casa, né? O pai é goleiro, então já deve ter umas dicas. Porque não deu tempo de falar com o pai aí, né? Mas não foi só o Zé Carlos. Marreta tinha feito um bom jogo contra o Fluminense. A zaga do Sampaio Corrêa, a titular é Marreta e Eduardo Churran, zagueiro. Marreta e Churran, a zaga do Sampaio Corrêa. Imagina, hein? Ataca direitinho. A trava do Marreta deve ser aquelas 17. Enfim, a zaga do Sampaio Corrêa e o Marreta hoje no gol impediram o empate do Botafogo. Sampaio Corrêa venceu. E que se lembrar o Leiria, você tem uma semelhança com o Leiria, hein, cara? O Leiria, quando eu ainda jogava no Inter, ele trabalhou na base e no Corinthians ali eu acabei pegando ele. É um cara técnico muito inteligente, ele gosta do jogo aproximado, assim, de bola no chão. Lógico que ele pega uma equipe que ele treinou pouco tempo. Para tudo aquilo que ele coloca de inteligência, precisa de tempo para trabalhar. Mas é uma pena realmente você ver de não conseguir o resultado diante de um jogo onde fez com o campo também fofo, a grama mais alta. Depois o pessoal coloca a culpa com o tapetinho. Nossa, a culpa eu só perco lá porque
Mas é muito melhor jogar no tapetinho, né, cara? Sim. Mas é uma pena, de certa forma, só que a realidade é essa, a competição já com um time, com jogadores mais maduros, tem tido vantagem, vamos dizer, essas equipes. Né? Aí o Leiria já tinha sido até elogiado contra a Portuguesa pelas mudanças que fez no time. Hoje ele ainda tentou no segundo tempo. De fato, o Botafogo melhorou, mas acabou perdendo o jogo por 2-1. Agora, em relação ao time, né, para a sequência da temporada, para de fato o elenco titular que será utilizado já no dia 2 de fevereiro, quando o Botafogo disputa a sua primeira final, a Supercopa, né? Entre os vencedores do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil, clássico contra o Flamengo, agora começaram a aparecer mais nomes em relação a reforços, né? O Botafogo já tinha algumas propostas no mercado, mas agora algumas sendo concretizadas, né? A notícia está lá no GE. Globo de hoje, é do Wendel, volante que hoje está no Zenit da Rússia. Já há acordo entre o Botafogo e o clube russo para a chegada do Wendel, que foi revelado pelo Fluminense. Aqui no Rio de Janeiro é bastante lembrado por isso, mas já esteve no futebol de Portugal, agora está na Rússia e vai reforçar o Botafogo. Agora, essa talvez não fosse a posição que a gente imaginasse nesse momento prioritária, né, para o Botafogo, que também busca atacante, zagueiro, um meia, aí mais para um camisa 10, que não é exatamente a função do Wendel, né, Coutinho? O Wendel, ele é um volante de muita saída para o ataque, né? Ele pode até, na Rússia jogou assim, jogar algumas vezes pelo lado do campo, né? Não como um ponta especificamente, mas um jogador que vai ajudar o lateral na marcação e quando o time tiver a bola, ele vai ter liberdade para circular para o meio, puxar a diagonal na direção da área. Um jogador de muita condução em velocidade, faz a bola andar, uma boa finalização de média distância também. E é sonho antigo de vários clubes brasileiros, né? Negociou com um monte de gente. Já apareceu muito em central do mercado. Ele mesmo já falou algumas vezes do Palmeiras, exatamente. Todo mundo já tentou, né? Acho que é uma boa contratação do Botafogo, mesmo não sendo para a posição que perdeu o titular. Mas o Wendel é um cara que chega e briga sem sombra de dúvida. Você pega essa questão dessa função de 5, de 8, que é a base de uma equipe, na verdade, né, cara? Ele segue realmente forte. Como teve a proposta pro Gregory e ele acabou rejeitando para ficar, o ano ele é muito longo, né, cara? Então, acaba, porque ele pode ser um 5 e um 8, que você pode usar ele com o Marlon Freitas e com o Grego, você tem um trio de volantes. A gente não sabe qual treinador que vai chegar. Não, e tem a situação do Gregory também, né? O Gregory tem uma proposta para ir pro clube do antigo mas parece treinador que ele do Botafogo, já alguma do Arthur coisa, Jorge. né? Ele, Gregory, né? Então parece também que ele vai ficar. Continuar no Botafogo. Mas aí que tá o detalhe. Tudo aquilo que aconteceu, que tentaram o Wendel a tempo, que não deu certo, hoje, por mais que eles precisem de meias atacantes e tudo, às vezes a oportunidade ele enxergou e conseguiu realmente viabilizar, não tem por que não fazer o negócio. Então eles fortalecem bem aí. E já tem um nome agora pro técnico, ainda não está confirmado, mas o Botafogo já tem um nome pelo menos descoberto, o Vasco, né, na cabeça, né? Que o Vasco Matos, treinador do Santa Clara, hoje o 5º colocado do Campeonato Português, é o nome do momento no Botafogo para ser o substituto do Arthur Jorge. A gente continua acompanhando essa apuração lá no GE. Globo. Quer falar um pouquinho dele, Coutinho? Não, eu não conheço ainda. Eu vou estudar para falar. Eu não conheço, mas assim, se pegou o Santa Clara, está na 5ª colocação do Português, o ótimo trabalho ele está fazendo. Então não tenha dúvida disso. Não, e já foi especulado na última janela no Southampton, né? Teria se interessado pelo trabalho dele, acabou seguindo... O português apareceu, é muito louco isso, né, cara? A conquista de mercado deles... E veio com o Santa Clara da 2ª divisão e agora está na 5ª colocação. A escola de formação é muito boa. Mas a escola de formação, ela é boa, Couto, mas é igual aquela questão, nem todo mundo que é formado em Harvard vai ser um grande profissional. Lá, isso precisa realmente casar com um cara que sabe liderar, sabe se comunicar, que ele consegue improvisar. Você ser treinador não é somente aquilo que você aprende na escola, então é mais complexo, só que eles conseguem uma quantidade. Mas aí é que está o grande pulo do gato, não só da escola portuguesa, mas da Argentina também. O curso de treinador lá, você não aprende só tática, não aprende só método de treino. Você aprende formas de liderança, você aprende até psicologia. Você não vira um psicólogo, mas você aprende até psicologia, como lidar com diferentes idades. Eu acho que o Brasil poderia tentar se espelhar um pouco nisso. Os amigos já especularam que Vasco de Matos é curto e grosso. Gosta da coisa bem direta. Vamos ver como é que vai ser esse... Ele já é bem direto, né? Mais um, então. O treinador do Botafogo. Vamos fazer mais um primeiro intervalo aqui. Então, pessoal, dei um stop rapidinho no vídeo aqui para falar com vocês, para não se esquecerem de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Não se esqueça também que temos 4 planos de membros. Com eles você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço com muita notícia sobre o fogão todos os dias. Tem planos de R$3, de R$5 e outros, mas valores simbólicos que cabem no seu bolso. Então, sem mais enrolação, vamos voltar pro vídeo.
Hoje a gente vai falar de Bitelo no Botafogo, contratação do campeão da América, do campeão do Campeonato Brasileiro para 2025. Segundo a informação do Otávio Bocão, que inclusive trabalhou muito tempo lá no Esporte Interativo, o Botafogo aceitou pagar 18 milhões de euros pelo jogador, 112 milhões de reais para contar com o jogador ex-Grêmio, que está no Dínamo de Moscou, certo? Nesse vídeo aqui a gente vai destrinchar a contratação, falar um pouco mais sobre o jogador, falar um pouco mais sobre a chegada, sobre as chegadas e saídas do Botafogo e o quanto essa chegada do Bitelo impacta ao Botafogo também. 18 milhões de euros mais bônus, segundo a informação do Bocão. Bocão que já trabalhou no Botafogo, tem uma relação bem próxima, cara, com muita gente que trabalha no Botafogo, então... O Voldemort tá de castigo aqui, deixa eu acertar o Voldemort aqui. Agora que eu percebi que ele tava de castigo. Ele tem uma relação muito próxima com muita gente que trabalha lá dentro, um cara que tem uma proximidade com o Botafogo, é botafoguense também, muito importante. Vamos lá, cara. Primeira coisa, onde que o Bitelo vai jogar nesse time? O Bitelo tem por característica, maior parte da carreira dele é jogando, e principalmente eu tô usando muito essa parte recente do Dínamo de Moscou, que ele foi vendido pelo Grêmio ao Dínamo de Moscou em 2023, então ele joga a temporada 23-24 e esse início de temporada 24-25. Ele é um meia. Ele tem por característica um meia, mas um meia que joga do lado do campo em vários momentos. Então, um meia que pode fazer a ponta esquerda, um meia que pode fazer a ponta direita. No Dínamo, ele está jogando de meia central. Ele é o meia central do time na maioria das vezes que ele entra em campo, mas já jogou de meia esquerda, de ponta esquerda, ponta direita menos no Dínamo, mas já jogou em pouquíssimos jogos também, mas já jogou também. E o que isso quer dizer? Pelo menos na minha visão das coisas. O Bitelo é uma alternativa, uma substituição, uma reposição ao Almada. Acho que esse é o ponto central. Um jogador, o Almada, obviamente, o Almada era mais consolidado no futebol. O Almada vem como campeão do mundo com a seleção argentina. O Almada já tinha uma outra perspectiva. O Bitelo, apesar da gente já ter visto ele jogar no futebol brasileiro, ter os seus 25 anos, o Almada era outra parada, né? Estamos falando de um campeão do mundo com a Argentina. Mas o Bitelo é um cara que tem características que eu julgo, pelo menos, serem muito interessantes. Capacidade dele de drible, é um driblador espetacular, assim. Capacidade de quebrar jogo, capacidade de gerar jogo a partir do 1 contra 1 do Bitelo, eu acho incrível. E curiosamente falando, é um dos jogadores que eu tenho, um dos meus primeiros vídeos que viralizou quando eu comecei a comentar jogo lá na TNT, foi do próprio Bitelo, falando sobre a característica de jogo dele no início dele no Grêmio. Então, curioso, porque já foi e já tá voltando, né? O Botafogo contrata. Então, e tem pouco tempo, né? Vendeu ele há 2 anos pro Grêmio, menos de 2 anos pro Dínamo de Moscou. Então, acho que vai ser uma alternativa bem interessante que tende a manter a mesma ideia de jogo. E aí que eu falo, cara, o Botafogo independente do técnico, porque isso também é uma questão. Eu falei num vídeo recentemente, o Botafogo hoje não tem um técnico. Tem até um papo sobre o Botafogo está interessado no técnico do Santa Clara, né? Que é o Vasco. O nome do maluco é Vasco. Vasco Matos. Não conheço o treinador. Daqui a pouco, mais pra frente, vou fazer vídeo, vou dar uma estudada e tal, pra poder falar. Mas não conheço. Parece que o Botafogo, de fato, tá mirando esse treinador que se chama Vasco. Mas, independente disso, o scout, a ideia de clube, a ideia de jogo proposta do Botafogo, ela se parece. Jogadores com capacidade de imposição física, de técnica apurada e que se complementem. Ou seja, o Botafogo entende que pelo lado do campo ele precisa ter além de ter um ponta por um lado, que era o Luiz Henrique, ele precisa ter um meia. Não dá pra jogar com 2 pontas acelerados. Então ele vai atrás do Bitelo pra conseguir ter um jogador que se assemelhe às características que complemente o Savarino. E deu super certo na temporada passada isso com o Almada e o próprio Savarino, o bom Savalizo. Então eu acho que isso é extremamente importante para um clube de futebol. O Bitelo, na temporada 2024-25, tem 19 jogos, 1 gol e 8 assistências. Na temporada 23-24, 28 jogos, 10 gols e 2 assistências. Então estamos falando
de um jogador com 47 jogos, né? 28 mais 19, 47, com 11 gols e 10 assistências. Então estamos falando de um jogador que a cada 2 jogos entregou uma participação em gol, numa conta absolutamente grosseira. Mas é mais ou menos isso, a cada 2 jogos ele entrega um gol. Então eu acho que é um número interessante de um jogador que vai trazer uma característica de assemelha-se à do Almada e que vai ter uma complexidade de jogo que também assemelha-se ao jogo do Savarino, mais próximo por ali. Agora, tem que ver, uma das questões que eu acho que ela é muito importante sobre o Bitelo é um jogador que no próprio Grêmio era um jogador que estava em desenvolvimento para ser o protagonista do time, mas ele não era o protagonista do time, pela idade. Hoje, aos 25 anos de idade, a gente vai ter que entender como que o Bitelo vai chegar e vai dar esse salto no Botafogo, de virar 2 protagonistas do time. O Botafogo não é um time que, por sua característica, tem um protagonista destacado. Apesar do Luiz Henrique ter sido rei da América na temporada passada, eu já falei, pra mim, o Savarino foi o melhor jogador do Brasileirão, com sobras, o Marlon Freitas ali próximo, etc. Então, como que o Bitelo vai assumir o protagonismo desse time? Ele vai... Porque também tem esse ponto, a pressão de chegar no campeão da América e no campeão da Libertadores, no campeão brasileiro, para substituir o Almada, ela é uma pressão relevante. Não tem essa. Ele chega para um clube de topo, um clube vencedor e um clube que vai ter uma cobrança bem relevante. Então, como é que o Bitelo vai assumir esse protagonismo, vai assumir essa responsabilidade? E ainda soma-se a isso um valor alto de negociação. 18 milhões de euros é um valor altíssimo de negociação. É a mesma coisa que a gente falou pro Paulinho, quando ele chega ao Palmeiras. É um movimento, obviamente, de movimento de diretoria. Aí você me pergunta, pô, tá muito caro. Porra, não faz sentido pagar 18 milhões de jogador. Gente, calma. O mercado tá inflacionado pra caralho. O mercado tá bizarramente inflacionado. O próprio Júnior Santos, o Botafogo vendeu por 8 milhões de dólares. Um jogador de 30 anos vai fazer 31 anos de idade. Então, assim, a parte do dinheiro, apesar de eu achar, sim, que ele vai ter que mostrar serviço baseado nesse valor, óbvio, a pressão existe, mas ao mesmo tempo não dá pra ignorar que o mercado está inflacionado. O mercado está relevantemente caro. Então, se por um lado eu entendo... É muito louco, né? Essa dicotomia de ideias. Se por um lado eu entendo que sim, o mercado está inflacionado e esses valores são valores normais, tudo bem. Por outro lado, eu também entendo que ele vai ter que mostrar serviço, porque a torcida vai cobrar isso, até mais pelo valor, mas mais por substituir o Almada, que em pouco tempo chegou, jogou pra caralho e foi importante pros 2 títulos. Mas principalmente o da Libertadores. O que eu acho da contratação? Pra gente fechar isso aqui. Eu acho uma bela contratação. Um acréscimo de talento muito bom. Eu adoro o Bitelo. Acho um jogador muito bom, tecnicamente falando. Tem um entendimento de jogo muito bom. E que acho que a tendência é que chegue e encaixe como uma luva no Botafogo. Tem que ver quem vai ser o técnico primeiro só. Mas acho uma contratação muito boa. Não é o Almada? Não está tão pronto quanto o Almada? Não está aquele cara que chega e muda o teu time da noite pro dia? Que nem foi o Almada? Acho que não. Acho que ele não é esse jogador ainda. Mas acho que é uma contratação excelente de um jogador excelente que no nível do futebol brasileiro pode ser um acréscimo muito bom de qualidade porque o Botafogo tem hoje, visto que perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, teve a saída também do Júnior Santos. De fato, o Júnior Santos está se despedindo do Botafogo e outra despedida que está acontecendo é a de Luiz Henrique. Tá? De fato, ele vai deixar o Botafogo para jogar no Zenit. É isso mesmo. Se você pegar assim, cara, a macro. O Botafogo contratou um atleta utilizando a rede multiclubes como uma prerrogativa interessantíssima para adequá-lo, né, inseri-lo no projeto e cativá-lo. O jogador chegou no futebol brasileiro, jogou uma barbaridade, foi eleito o rei da América, foi... cara, essa camisa tem uns detalhes aqui como se fosse uma zonda muito foda, agora que eu tô vendo isso aqui. Enfim, foi campeão brasileiro, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, foi campeão da Libertadores, meteu gol do título, jogou uma barbaridade, meteu gol nos 3 rivais, provocou todo mundo. Foi comprado por 20 milhões de euros e está sendo vendido por simplesmente 35 milhões de euros. Gente, é muito dinheiro. O Botafogo está pegando aí de volta 15 milhões de euros do que foi investido. Comprou por 20, em um ano, ganhou a porra toda e está vendendo por 35. Tá? Enfim, não tem o que fazer.
Se não existisse Lyon, aí tem essas piadinhas aí idiotas de satélite que no fim das contas esses caras sabem que é um ótimo negócio. Não existisse isso, num cenário ideal, cara, fantástico. Assim, não tem muito o que fazer. Pô, o que o Luiz Henrique vai fazer no Zenit? Não sei. Aí é uma decisão da carreira dele, é uma decisão da vida dele, é uma decisão pessoal dele. Eu não sei se é uma coisa pessoal, né? Mas é uma loucura, ele tá querendo sair do Brasil. É isso, ele quer ir embora. Né? Enfim, raramente eu concordo, digamos assim, com as maluquices do Montenegro quando ele dá entrevista, mas ele tá certo, né? Porra, meu irmão, o que tu vai fazer na Rússia, mano? Enfim, o cara quer ir embora, deve ser algo pessoal. Enfim, estamos falando de 35 milhões de euros para o Botafogo. E assim, beleza, escolha dele. Né? Assim, mas é muito louco, né? Se fosse sair do Brasil para ir para o Lyon, já tem debate, né? Porque o Lyon hoje é uma equipe que está de uma maneira intermediária, não está disputando a Champions. Pô, se fosse para sair para a Premier League, beleza. Pô, campeonato inglês, pode ser uma equipe que está disputando a Champions. Para a Rússia, por conta da guerra com a Ucrânia, não está... qualquer equipe está proibida de disputar as competições continentais. Os russos não podem nem jogar a Conference League, quem dirá a Champions. Enfim, uma loucura, mas né, vai perder convocação, não vai jogar a Copa do Mundo, que com certeza jogaria se estivesse no Botafogo. Mas é de cada um, meu amigo. Agora a gente começa a nossa brincadeira aqui sobre o mercado do Botafogo, rapaziada. Bom, vamos para cima. Primeiro falando sobre treinador, né? Uma informação que ela surgiu através do Otávio Bocão e que foi confirmada pelo Globo Esporte. Muito se falou no nome do Paulo Fonseca, nos bastidores, era assim um nome que estava sendo observado. O John Textor, né, chegou a dizer nas últimas semanas, nos últimos dias, né, há 2, 3 dias ele falou, cara, não tenho nome, ainda não escolhi o nome ideal, tudo mais, mas parece que o scout do Botafogo está mapeando, obviamente, alguns nomes para jogadores e também para técnico. Né, e dentro desse mapeamento chegou-se ao nome do Vasco. É isso mesmo, o nome do treinador que o Botafogo está querendo é Vasco. Né? Porque Vasco é um nome português, é o nome de um português, né, que chegou aqui ao Brasil. Evidentemente, trata-se de Vasco Matos, treinador do futebol português, do Santa Clara de Portugal. É uma equipe pequena, né, do futebol português, podemos falar dessa maneira. E é um time que está em 5º lugar no Campeonato Português, mesmo... sendo, né, uma equipe assim, com um orçamento, com investimento baixíssimo. Inclusive, o titular do ataque do Santa Clara é o Vinícius Lopes, vocês lembram dele? Jogou aqui no Botafogo no ano retrasado. Enfim, é uma possibilidade, vamos aguardar se as coisas se intensificarem, se houver de fato uma proposta, a gente faz aqui uma análise do estilo de jogo, né, do modelo, mais pra frente, tá bom? Eu confesso que eu não conhecia esse treinador, quer dizer, conhecia de nome, né, porque o treinador se chama Vasco, mas não sabia nada do trabalho dele. Tem que ser honesto com vocês aqui, tá legal? Sobre Gregory, né, muito se fala, vai para o Al-Rayyan e tudo mais, o jogador quer ficar no Botafogo, não vai sair, e o Al-Rayyan também não vai pagar a multa. E agora começa a metralhadora de possibilidades, tá? Wendel e Bitelo esquentaram, beleza? Inclusive tem muito Zenit aqui pra gente avaliar, né? O Botafogo tendo um aval do Wendel e os russos já flexibilizando por essa relação, sobre o Luiz Henrique, os russos já flexibilizando em relação ao Wendel. O Botafogo tem interesse no Arthur do Zenit, rapaziada. O Arthur, ex-Palmeiras, ex-Bragantino, jogou demais, cara, pelo Bragantino numa determinada temporada, na temporada retrasada. No ano passado no Palmeiras não foi tão bem. Não sei como é que ele tá lá na Rússia, sendo muito sincero, mas, enfim... É um jogador de altíssima qualidade. Muito se fala até no Claudinho, né, que hoje tem mais contatos com o Palmeiras, mas o Botafogo também fica ali de olho, tá? Então, assim, são alguns jogadores. O Nino é um jogador que também, o que eu soube, é que o Botafogo tá ali numa lista, né, de jogadores a serem monitorados, mas pelo fato do Botafogo já ter contratado o Jair, tem o David Ricardo, né, já não é uma coisa muito concreta, né? E aí, sobre russos também, se tem a possibilidade do Bitelo, né, e agora se parece, né, realmente, o Bitelo já quer jogar no Botafogo, nem se representou lá na pré-temporada dos caras, e agora parece que uma proposta de 18 milhões mais bônus por metas atingidas pode ser feita, tá, pelo Guilherme Bitelo, que honestamente acho
Acho um ótimo jogador e acho que contribuiria demais. Joga em 3 funções, né, no meio campo, no ataque, pode jogar aberto, pode jogar por dentro. Outra informação é que a chegada do Wendel, né, que é um volante, não necessariamente inviabiliza a chegada do Marlon Gomes. Entre os dois eu prefiro o Wendel, acho que é um jogador mais pronto, acho que o Marlon Gomes é muito bom jogador, mas o Wendel é um jogador mais pronto, mais cascudo, mais rodado, até no futebol brasileiro. Tá? Acho que seria interessante, até com passagem, né, em seleção brasileira principal. De acordo com o... caramba, agora eu esqueci o nome da... Acho que é Opinião Futebol, né, algo do tipo. Porra, o cara tá, moleque, acertando tudo, irmão. O cara tá lá dentro do Botafogo, monstruoso, cara. Ele trouxe a informação que é verídica, né? Eu pude confirmar com uma das fontes que eu tenho, que o Eric, lateral esquerdo brasileiro do Al-Ain, dos Emirados Árabes, também não conhecia esse jogador, está sendo monitorado por uma possibilidade de saída do Cuiabano. O Cuiabano pode ser vendido e o Botafogo já se prepara para uma reposição rápida, galera. E também, para fechar, a gente tem aqui uma situação também, o Léo Link, né, que chegou hoje, desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo, deve ser o primeiro reforço anunciado pelo Botafogo, o goleiro Léo Link, do Atlético Paranaense. O Botafogo gastou aí 1,8 milhão de euros para trazê-lo, né, acho que um ótimo preço pela qualidade do goleiro. E temos a situação do Anderson Lopes, tá? Você pega os vídeos desse Anderson Lopes, irmão, jogador que tá no Yokohama Marinos, é um centroavante, canhoto, pivôzão mesmo. Aí eu me animei, né, porque aí eu acho que é mais a ideia do scout, né, o Texor falou que é jogadores mais leves, mas obviamente o scout do Botafogo entende que é importante ter esse jogador com presença de área, um jogador de cabeceio, da finalização, do pivô, do jogo de costas, né? E o Anderson Lopes, cara, você vai ver os vídeos. Irmão, é o Tiquinho jogando, é o Tiquinho, tá? É o Tiquinho, só troca o nome, tá? E a aparência, óbvio. Mas é bizarro, assim, é uma coisa louca, é idêntico ao Tiquinho jogando, maneira de virar o jogo, virada de jogo, fatiada, porra, domínio, pivô, batida na bola, até a comemoração do cara é aquela assim, é a mesma comemoração. É bizarro, assim. Não superamos o ex, vai buscar o porra, tá ligado? Então, assim, acho uma ótima contratação, pelos números que a gente viu lá, cara, porra, papo de 74 gols, assim. Ah, mas vem do Japão, Júnior Santos também veio. Lembre-se disso, tá legal? Enfim, rapaziada, acho que o John Textor acordou, é mais ou menos isso, né? O Botafogo, ele vai especulando no mercado, o Botafogo espera o mercado esquentar para ver aonde que a pescaria está melhor, onde está pior, quais são as posições necessárias para se buscar, quais jogadores estão querendo ir embora, tem muito disso, né? O John Textor, ele deixa claro, né, para todo mundo. Pode ser um cara que é funcionário, pode ser um cara que é treinador, pode ser um cara que é jogador, a gente teve caso, né, nos 3, né? Funcionário, né, de departamentos, jogador, treinador, querendo aumento, querendo forçar ganho maior, querendo se achar maior que o clube. Tá bom, pode ir embora. Tudo bem. Não tô falando de todos, tá, gente? Eu, por exemplo, volto a repetir, não acho que o Júnior Santos, por exemplo, não fez nada de errado. O Júnior Santos recebeu uma proposta e aceitou, disse sim, tá no direito dele, tá? Agora, quer fazer leilão, levar na imprensa, opa, quero ganhar mais, que nem o Arthur Jorge fez? Irmão, valeu, um abraço. A gente vai achar outro treinador, a gente vai achar outros jogadores, e quando houver uma identificação, muito se fala nessa questão, eu mesmo falei, tá? Eu vou me contrapor aqui, eu vou me contradizer, vou argumentar contra o que eu mesmo falei anteontem. A identificação, a idolatria, claro que isso é muito importante, que tem que ser preservado. Mas tem que ser uma via de mão dupla, o jogador também tem que fazer por onde, sabe? Então a idolatria, a identificação com o jogador, com o clube, e tudo isso a gente pode construir com jogadores que ficaram, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, enfim, o Marlon Freitas, tá legal? Igor Jesus, Savarino, são jogadores, John, são jogadores que ficaram no Botafogo, correto? Então, identificação pode rolar com esses caras. Mas agora, identificação vem com naturalidade. E é isso. Quero comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo, sobre o Anderson Lopes, que pode ser reforço do Glorioso, gente, para a temporada de 2025 e outras que virão. Teremos um vídeo sobre o Wendel, tá? Que tá aqui praticamente já produzido não, né? Tá aqui para ser filmado aqui, né? Digamos assim, né? Tempo havendo, entrará hoje, do contrário, amanhã. Por quê? Porque eu falo muito, vocês sabem disso. Não dá para falar de 2 jogadores aqui no vídeo, né? Então eu vou falar aqui primeiro do Anderson Lopes, que é uma possibilidade concreta, real e interessante, tá? De um jogador desconhecido, ó. Parabéns ao scout do Botafogo, né?
todo grande clube merece um grande scout. Tem muita gente reclamando, é que não tem reforço. Os reforços, né, começam, né, um técnico já está muito perto de chegar, né, reforços começam a chegar ou estão a chegar, né. Então vamos lá, gente, paremos com essa história de que o Botafogo vai mandar todo mundo embora, não vai contratar jogador. O mundão não entendeu ainda o que está acontecendo no Botafogo. Ainda não entendeu, né? Não entendeu. Sabe o que acontece? Sabe por que o mundo não entende? Sabe por que o mundão do futebol não entende o que está acontecendo no Botafogo? Porque não quer entender. Sabe por que não quer entender? Porque joga contra, gente. Porque está torcendo para dar errado. Porque não engoliu ainda as vitórias do Botafogo em 2024. A conquista da Libertadores, a conquista também do Brasileirão. O Flamengo conseguiu isso depois que se reestruturou uma única vez. Esses 2 grandes títulos, sabe, na mesma temporada. Então, tá aqui, ó, engasgado. É como se apenas algumas equipes tivessem o direito à felicidade, né? E algumas torcidas também. Tá difícil suportar o Botafogo, né? Neste momento. É este o ponto. Por isso que todo mundo não para de criticar o Botafogo. Eu tenho aqui motivos para ficar elogiando o Textor. Eu sou extremamente crítico com quaisquer dirigentes de quaisquer clubes de futebol. Já fiz críticas também ao Textor em alguns momentos? Sim, neste canal. Elogios, críticas. Quando merece crítica é criticado, quando merece elogio é elogiado. Mas pelo amor de Deus, o próprio Textor pega muito no pé dele por motivos às vezes bem errados, que tem a ver com o ato de torcer. E não é somente para o torcedor. Porque o torcedor do Flamengo, do Vasco, enfim, do Fluminense e de times aqui de São Paulo, de outros lugares do Brasil, tem todo o direito de falar o que quiserem. São torcedores. Ao torcedor é dado o direito de falar o que quiser. Ao torcedor é dado o direito de analisar as coisas como bem entender. Com a consciência, com objetividade, com subjetividade, com as emoções, com emoções à flor da pele, com o fígado e assim por diante. Ao jornalista, não. Ao profissional, não. O profissional tem que ser sério. Só que tem muito profissional torcendo para dar errado também. Tem muito jornalista, torcedor, torcendo para que as coisas não deem certo com o Botafogo. E está difícil, tá? Tá muito difícil para eles engolirem, né, o que está acontecendo, o sucesso do Botafogo. Essa é a verdade. Deixa o fracasso chegar para a gente criticar e apontar. Não chegou ainda. Então do que estão falando? O que querem falar? Vamos lá, gente. Então falar sobre o Anderson Lopes, que para mim mostra que não tem fracasso nenhum, justamente quando o scout do Botafogo vai olhar para o Anderson Lopes. Ninguém olha para o Anderson Lopes, gente. Quem está fazendo isso? O Botafogo. Por quê? Porque o Anderson Lopes merece, né, esse tipo de abordagem. Só que como ele está lá no Japão, né, os scouts formados por profissionais aí, né, indicados, né, tal, não fazem o seu trabalho direito, não encontraram um cara como o Anderson Lopes. Ele tem 31 anos de idade, brasileiro, né, como vocês sabem, 1,85 m, rápido, tá? Centroavante, camisa 9, rápido, muito rápido, que trabalha muito bem de fora da área, tá? Muito bem mesmo. E é um entregador de gols, é um cara que participa muito no terço final, na etapa de execução, entregando gols e entregando assistência, tá? E é um jogador que, na minha opinião, está no melhor momento da carreira dele, o melhor momento possível para chegar a um clube como o Botafogo, a equipe do Botafogo. Gente, é bom assim mesmo? Olha, eu tenho que analisar pelo que o jogador é, pelo que o jogador está fazendo. Então eu tenho que dizer para você, pelo que ele está fazendo, ele é altamente indicado para o Botafogo. É bom, Fala mais sobre ele. Tudo bem, antes disso, deixa o like, é importante. Fazer um parênteses aqui, pedir para você deixar o like. Já deixou o like? A gente esquece do like. Antes que você se esqueça, deixa o like aí. Outra coisa, eu só quero ver o vídeo, 3 minutos, tem que fazer um negócio aqui, tem que tomar banho, fazer comida. Deixa tocar. Quanto mais tempo ficar rodando o vídeo, é importante para o canal, tá? É importante, ok? Se você puder, mande um pix para dar força pro canal. De qualquer valor, gente, tá? Dá essa força aí. Eu não posso, tá tudo bem. Eu posso, mas eu não quero. Tá tudo bem também. Tamo junto, tá? De qualquer maneira, você já está contribuindo com o canal vendo o vídeo. Mas deixa o like e deixa o comentário. Pode criticar, hein? Pode criticar, pode... Dê sugestão e critique. Não precisa nem elogiar, não, porque nem sei se mereço. Mas o meu trabalho aqui, na verdade, é a minha obrigação, né? Mas se quiser criticar, por favor, faça isso. Se quiser dar sugestão, por favor, faça isso também, tá? Fico muito grato também por essa generosidade, ok? Bem, o Anderson Lopes é um jogador brasileiro, portanto,
que tem feito muito sucesso lá no Japão, tá? E é um jogador que foi trabalhado pouco a pouco, foi refinando pouco a pouco a qualidade do seu jogo, tá? Foi refinando pouco a pouco. Tinha dificuldades para trabalhar algumas questões anteriormente. Tinha dificuldade, por exemplo, na corrida, na condução em velocidade, né? Se atrapalhava. E tinha dificuldade também para trabalhar a diagonal, né? Quando ele partia, notadamente pela direita, ele tinha dificuldade para trabalhar essa diagonal, né? Ali uma questão, por exemplo, de dosagem de velocidade, né? A maneira como fazer a diagonal, muito fechada, muito aberta, tinha alguma dificuldade. E isso, na minha opinião, atrapalhou muito a evolução do Anderson Lopes, tá? Acho que ainda precisa evoluir mais no jogo aéreo. Por incrível que pareça, um cara que tem tantos gols, sim, precisa evoluir um pouco mais no jogo aéreo. E acho que tem ali uma questão de posicionamento. Não é nem tempo de bola, é posicionamento, tá? Que é algo que o jogador, evidentemente, pode conseguir. Porque o Anderson Lopes é um jogador que ele tem demonstrado que ele vai amadurecendo pouco a pouco, né? E ele demorou para amadurecer o jogo dele. Então, ele vem de uma grande evolução nos últimos 3 anos, o que significa que ele ainda está em processo de evolução e aquilo que ele não faz tão bem, ele pode melhorar muito, como, por exemplo, o jogo aéreo, que não é horrível, gente, só não está à altura de outras qualidades do jogo dele. Quais são essas qualidades? Bem, o Anderson Lopes ele é canhoto, como vocês sabem, né? É um jogador que, como eu disse, tinha problema com essa diagonal, sobretudo nos anos anteriores, em que ele trabalhava muito, patinho com a bola, no corredor lateral, mais ou menos, ou no corredor lateral ofensivo direito, né? Ou então nesse corredorzinho virtual entre o corredor lateral e central, né? O que dificultava um pouco essa diagonal, né? E aí o cruzamento para a área nem sempre encontrava ali muitos jogadores, era bola geralmente perdida em virtude de como jogava a sua equipe, né? Que não levava muita gente ali para a área e assim por diante. A gente no final de 2023 e agora em 2024, ele diminui essa diagonal, atuando sobretudo quando está fora da área pelo corredor central. Então quando ele parte com a bola, ele parte principalmente pelo corredor central, né? Gerando possibilidades para que os jogadores pela ponta, né, do campo, o Botafogo teve pontas muito importantes em 2024, né, certamente terá novamente, possa também, né, chegar à frente junto com ele em possibilidade de chegarem na área, né? No caso, quando chegarem perto da área, centralizarem também e receberem essa bola. E ele vai fazer esse passe, tá? Vai fazer esse passe em alguns momentos, quando esse ponteiro estiver correndo pelo lado do campo, vai receber essa bola do próprio Anderson Lopes, que vai atacar depois o espaço ali no centro da área para receber essa bola e finalizar. Ele tem muito essa jogada, é muito dele isso aí, é muito legal. Agora, o que me impressiona nesse jogador é uma das coisas que mais evoluiu no jogo dele, na minha opinião, que é a condução em velocidade com a bola, tá? Este realmente é um ponto muito alto desse atleta, tá? Desconhecido, injustamente desconhecido aqui no Brasil pela maneira como está jogando. É um fazedor de gols absurdo, tá? Então, a condução dele em velocidade era... Como ele é veloz, tá? É um centroavante de velocidade. Ele conduzia e nem sempre conseguia conduzir essa bola muito bem. Às vezes ela corria demais, às vezes corria de menos, às vezes tinha ali uma dificuldade para saber se era melhor fazer o passe ou conduzir e tal. Tudo isso ele sofisticou. E ao conseguir chegar a um nível de sofisticação brutal em relação a esses problemas, o Anderson Lopes virou um goleador de mão cheia. Para vocês terem uma ideia, você está sentado aí, né? 2024, gente. Em 53 partidas, o Anderson Lopes marcou 32 gols. 32 gols e deu 5 assistências, ou seja, participação direta aí em 37 gols nessas 53 partidas que ele disputou, tá? É um jogador que se envolve com o jogo, que sente a temperatura do jogo, que fica doidão o tempo inteiro, tá? 90 minutos de jogo, ou seja, 45 do segundo tempo, 49 do segundo tempo, você vai encontrar o Anderson Lopes doidão querendo fazer gols, tá? É um jogador, é um carniceiro do gol. Ele gosta de fazer gol, gente. Sabe? Ele, enfim, quer fazer gol o tempo inteiro.
né? Mas é o cara que ao mesmo tempo ele não é o fominha. Se precisar passar, ele passa, o que mostra também o amadurecimento do seu jogo. Então, esses números de 2024 são realmente brutais, né? 53 jogos e essa quantidade de gols absurda, né? 32 gols. Mas se nós olharmos, por exemplo, para o ano de 2023, né? Ele realizou menos jogos, 40 jogos. Ele marcou 24 gols. 24 gols, deu 5 assistências em 2023. É muita coisa. É mais de um gol aí por... de novo, né? Mais de um gol aí a cada 2 jogos, né? Digamos assim, tá? Em 2023, né? 2022, no caso, ele jogou menos, bem menos, né? Ele participou de 34 jogos. Né? Tivemos ali em 2023 os momentos ali de instabilidade física também. Não de lesão muito grave, mas dificuldade para ganhar ritmo, né? Foram 34 jogos dele, foram 14 gols e 4 assistências, né? Então é um goleador de marca maior, é um jogador que tem de tudo para se encaixar muito bem nesse time do Botafogo. E é interessante porque é aquele jogador que ninguém encontra, né? Aí o Botafogo vai lá e encontra, e depois todo mundo quer, né? Então é assim, não haverá problema nunca do Botafogo de perder os seus jogadores se o Botafogo continuar atento ao mercado e atento a possibilidades como essa do Anderson Lopes. Na minha opinião, tem que buscar ontem, gente. Ontem é um jogador muito interessante. E um outro detalhe sobre ele que eu acho que é bastante relevante é o fato de que, vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, um centroavante como aquele colombiano que estava no Grêmio, né? Santos Borré, né? Tecnicamente é um jogador extremamente habilidoso. Do ponto de vista técnico, não dá para comparar com o Anderson Lopes, né? O Borré é muito melhor que o Anderson Lopes. Vamos colocar uma escala? Vamos lá. O Borré estaria numa escala de qualidade de 0 a 10 na posição 8,5, tá? O Anderson Lopes está na posição 6,5 para... Vamos colocar uma posição 6,5, tá? Ok. Entenderam isso, né? Anderson Lopes 6,5, Borré 7,5, tá? Só que a falta de regularidade do Borré, né, faz com que ele não entregue, né, a altura desse 7,5. Então o Borré, numa temporada, ele vai ser um centroavante, por exemplo, nota 6, né? Nota 5,5. Por quê? Porque ele não consegue realizar, né, toda a qualidade do seu futebol plenamente. Só que como ele faz um golaço, e como ele tem nome e tal, ninguém vai se lembrar disso, tá? O Anderson Lopes é um jogador, né, que é nota, vamos lá, nota 7. Eu falei nota 7, 6,5, né? 6,5. Ele realiza plenamente o seu jogo dentro desse 6,5, a ponto de que ele sempre vai ser no mínimo 6,5. Às vezes ele é 7, às vezes ele é 7,5, às vezes ele é 8, enquanto o Borré dificilmente consegue ser 7. Borré, em termos de qualidade, numa escala de 0 a 10, ele é 7,5. Mas, na prática, dificilmente ele consegue ser 7. Muitas vezes não é nem 6. Muitas vezes não é nem 5. Infelizmente é isso, né? O Anderson Lopes, ele é no máximo 6,5, mas ele consegue ser 7, 7,5 muitas vezes. Então, esse tipo de jogador é o jogador ideal para você contratar, tendo assim, um custo-benefício bastante favorável. O custo não é alto, é um jogador que vai chegar agradecendo muito o Botafogo por tê-lo tirado do mercado japonês, porque é um jogador que se chegar aqui e fazer os gols que ele fazia no Japão, por exemplo, ele vai para a seleção brasileira. Então o jogador vai ser eternamente grato ao Botafogo. Também tem gratidão aí que pode ser, que também a gente pode colocar na conta. Então é o típico perfil que o Botafogo tem que buscar. Na minha opinião, se contratar, em teoria, tem de tudo para ser um grande reforço para o glorioso amigos e amigas. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que ficou comigo até aqui nesse vídeo longo e tal, mas obrigado pela audiência. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Área de membros, temos 4 planos, plano de 3, plano de 5 reais, vários valores diferentes, cabe em todos os bolsos, uma coxinha num mês que tu não come, economiza o dinheiro, tu paga o plano de membros aqui, então não faz... Aí não vai doer o seu bolso. E você ajuda bastante o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui. E o canal fazendo vários vídeos por dia, informando bastante todos vocês sobre o fogão. Fico por aqui. Obrigado à audiência novamente. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo.